Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais esta edição do painel Abrasat. Peço a todos, por gentileza, que se acomodem. A gente está retomando agora as sessões da tarde. Eu peço desculpas por esse pequeno atraso. Eu faço uma função dupla, que nesse caso eu vou ser o moderador da sessão, mas ao mesmo tempo eu tinha que dar o aviso lá fora que as outras sessões também estavam começando. Então isso significa que eu tive que me dividir aqui, ainda não consegui a mágica de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas já, o aviso lá já está dado, o pessoal já está retomando aí, abandonando o coffee break e voltando para as salas. A gente vai poder reiniciar as sessões. Pois bem, o painel Abrasat é já um evento tradicional. Eu insisto muito para que ele aconteça todos os anos. O LO também é um árduo defensor da realização desse evento, porque é um momento em que a gente tem de trazer para Brasília um pouco das preocupações do setor de satélites. É um setor importante, relevante dentro do universo das telecomunicações, mas, por outro lado, prefere contemplar as praias do Rio de Janeiro e as belezas naturais do Rio a ficar aqui em Brasília, né, como a gente fica. Então é um momento de trazer um pouco o setor de satélite para curtir essa cidade que nessa época do ano já começa a ficar seca, se bem que estava chovendo até um tempo atrás. Mas, brincadeiras à parte, é um momento importante da gente trazer a pauta setorial para as discussões. Esse ano especificamente, eu e o LO, quando estávamos pensando um pouco nos conceitos e nos pontos que seriam abordados nessa edição do painel Abrasat, chegamos à conclusão que a questão de tributação continua sendo uma questão importante. Esse ano a gente tem um fato mais importante para ser destacado, que são estudos que têm sido realizados pela Anatel, especificamente pelo gabinete do conselheiro Leonardo Euler, que está aqui presente, com relação ao impacto tributário que a estrutura tributária brasileira tem sobre o setor de satélites. Então a gente vai tentar trazer um pouco desses números e essas análises, e a gente vai falar também um pouco sobre o papel do satélite em 5G. A gente está vendo aí a discussão de 5G ganhar relevância, né, ganhar interesse dos reguladores, dos formuladores de política, cada vez mais proeminente nos fóruns setoriais, e, portanto, não poderia ficar longe dessa discussão sobre o setor de satélites, como que o setor de satélites participa e como que ele agrega ao desenvolvimento do ambiente de 5G. Falo em ambiente de 5G porque não é simplesmente uma tecnologia, né? Como todos sabem, é uma coisa que envolve, um processo que envolve muito mais do que uma transformação tecnológica. Então a gente vai ter, para participar dessa sessão, dois convidados do Inatel que vão fazer uma apresentação, um estudo com relação à questão do 5G. Quem vai participar pelo Inatel é o Antônio Marcos Alberti, coordenador da pós-graduação do Inatel, e o Tiago Vasconcelos, que é pesquisador, Tiago Vasconcelos Dornas, que é pesquisador do Inatel. Vamos ter também a presença do Gerson Souto, que é o Strategic Advisor da SS, e do conselheiro Leonardo Euler, que nos brinda com a sua presença, e o nosso anfitrião e o principal responsável por todo esse esforço de comunicação que a Abrasat tem feito junto a Brasília é o nosso amigo LO Prates, Luiz Otávio, que vai me ajudar aqui nesse trabalho de recebê-los e provocá-los. Então eu gostaria de convidar todos para virem ao palco e aí a gente inicia as apresentações. Peço uma salva de palmas. Como vocês têm retorno aqui na frente, fica até mais confortável se a gente fizer nessa sequência. Então, a gente inverteu a ordem de falas em relação ao que estava previsto aqui na programação, com a concordância do conselheiro Leonardo, e eu gostaria, então, de passar a palavra para o Luiz Otávio, que vai fazer a nossa preleção inicial aqui. Ele, fique à vontade de fazer a sua longa fala. A gente combinou que ele vai falar, no mínimo, 30 minutos. Exatamente o contrário. A minha fala é, no máximo, 1 minuto. É mais para agradecer a presença aí do conselheiro Leonardo Euler, o professor Alberti, o Gerson, o
nosso amigo aqui, Thales, né? As pessoas que vieram, e principalmente você também, Samuel, por estar sempre junto com a gente nesse evento. Eu agradeço o seu esforço de também não deixar que não aconteça esse evento, é importante que ele sempre ocorra. E hoje, particularmente, eu fico feliz com esses dois temas. Um é o tema tributário. O conselheiro vem trabalhando bastante nisso. É muito importante um país, né? Falaram para eu falar com o coração, né? Então eu vou falar mesmo. O Brasil está precisando tanto de solução, né? De conectividade, um país grande, um país de muitas disparidades, e o satélite tem tudo a ver. E nessa hora o satélite é penalizado. Quer dizer, quando se compara muitas vezes com outras tecnologias, o satélite é o mais penalizado em termos de tributos. E isso, para mim, não faz sentido. Na minha opinião, eu acho que compartilhada com a maioria das pessoas, que deveria exatamente ser o contrário, deveria ser a tecnologia que seria mais favorecida, exatamente porque ela é que contribui, tem potencial para contribuir para acabar com essas disparidades. E muitas vezes se fazem comparações aí com outros países pequenos e não cabem, né? O Brasil é um país diferente. Tem outros parecidos conosco, mas é um país que precisa do satélite. Então, esse tema aí é fundamental. E o do 5G, que é o cenário que vem pela frente, muitas vezes falam 5G como nova geração do 4G, eu não entendo assim. O 5G é um novo ecossistema, um novo cenário de conectividade global. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é você conectado em qualquer lugar e a qualquer hora. Mais uma vez, o satélite tem um papel fundamental, não precisa nem te falar de mobilidade, por exemplo. Então, é importante, a gente tomou a iniciativa de nos adiantarmos nesse tema. Estamos com um convênio com a Inatel para estudar exatamente como é o desempenho e como o satélite pode ter o papel importante que ele vai ter nesse novo cenário. E para isso a gente está assinamos esse convênio, 2 convênios, um convênio e 2 temas separados, né, com a Inatel, muito bom, e a gente faz parte até do projeto 5G, que está em desenvolvimento pela Telebrasil, e é lá também que a gente vai levar todos esses resultados. Então, é só isso, Samuel. Eu agradeço a presença de todo mundo. Acho que vai ser muito interessante esse painel, nesses 2 temas tão presentes e tão fundamentais aí para o Brasil, né? Um deles é essa tributação, deixar o satélite seguir e trazer os benefícios, e o 5G, que é o cenário que vem aí, que o satélite não pode estar fora, senão o 5G não vai existir. Como é que é a frase, Gerson? Sem o satélite não tem 5G, né? E é verdade. Ele é das tecnologias que são importantes. Então é isso aí. Muito obrigado, que a gente tenha um excelente painel aí com todos aí. Obrigado. Ok, obrigado, Elió. A sua curta intervenção, foi quase 30 minutos, mas você agora também me ajuda na parte das provocações, tá bom? Já quem fala pouco no púlpito fica para fazer perguntas depois. Eu gostaria de passar a palavra, então, e convidar para fazer a sua apresentação inicial. Pessoal do Inatel, não sei como é que vocês dividiram você vai falar primeiro, o Gerson? Tá bom, então o Gerson vai fazer a primeira apresentação e depois o Inatel. Eu acho que eu vou fazer daqui, tá, Samuel, se você como me você permite. preferir, não tem problema. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui. Desculpa, eu acho que eu estou na tua frente, né? É um prazer estar mais uma vez aqui no painel Abrasat. Obrigado pelo convite de participar, né, do Sindichat e da Abrasat participarem do painel Telebrasil. E, como o Samuel e o Luiz Otávio falaram, a ideia é passar para vocês um pouco do que o Sindichat e a Abrasat estão fazendo em termos de atividades com relação à integração da infraestrutura satélite no ecossistema 5G. E, por isso, a gente assinou um contrato. Um convênio com o Inatel, que tem 2 projetos, e nós temos aqui o professor Alberto e o Tiago para falarem desses projetos para vocês. Eu vou dar uma ideia da motivação do Sindichat para assinar esse convênio.
Então, para começar, eu vou rapidamente passar pela visão do 5G no Brasil e a motivação do Sindichat. Vou deixar os projetos A e B para serem falados pelos representantes do Inatel e vou rapidamente falar sobre os nossos próximos passos. Eu só tenho 10 minutos, então, se eu falar muito rápido, vocês me perdoem, mas eu vou tentar passar o máximo possível em 10 minutos. Para quem não está familiar, esse logo aqui é o logo do projeto 5G Brasil, onde são executadas as atividades 5G no Brasil. É um tipo de PPP, uma parceria público-privada, onde a gente recebe do MCTIC, do lado público, as diretrizes de governo para o 5G, para a implementação do 5G no Brasil, e as indústrias, as várias indústrias envolvidas, incluindo a indústria de satélite, a indústria móvel, a indústria de equipamento, elas participam no setor privado, sob a liderança da Telebrasil, para executar o projeto 5G Brasil. A nível mundial, nós temos 3 cenários prioritários para desenvolvimento do 5G, dos quais o Brasil também está colocando como prioritário esses 3 cenários. Nós temos o cenário de broadband extremo, que é esse aqui de cima, que é onde você vai ver um desenvolvimento de velocidade de 10 a 100 vezes mais do que você tem hoje no 4G. Tá? Como o Luiz Otávio acabou de falar, o 5G não é apenas uma mudança de velocidade, do 4G para o 5G, mas também é uma nova forma de levar outros cenários que não são bem capturados hoje em redes móveis, vão estar presentes no 5G, com outras características de rede que nós vamos falar. O segundo cenário importante, prioritário, é o do IoT massivo. O IoT massivo, a gente hoje já tem várias redes, LoRa, Sigfox, e em breve NB IoT, implementando IoT no mundo inteiro, mas a ideia do 5G é aumentar a escala dessas redes substancialmente. Tá? Então, por isso que é um cenário importante, prioritário. E o terceiro é um cenário de missões críticas, alta confiabilidade e baixa latência. Então, com esse tripé de cenários, você constrói vários outros cenários de implementação, como, por exemplo, cidades inteligentes, carro conectado. Isso tudo você pode construir vários outros cenários. A apresentação vai estar disponível, depois vocês vão ver, entre esses 3 pilares, nós temos vários outros cenários que podem ser construídos. A nível de Brasil, o Brasil está adotando um 4º cenário prioritário, que é o atendimento a regiões remotas. O Brasil está levando isso através do projeto 5G Brasil para o Fórum 5G Mundial, de que isso se torne não apenas um cenário prioritário do Brasil, mas um cenário prioritário mundial, para a gente ganhar escala. Nós temos tido apoio da Rússia e da China por serem países de dimensões continentais como o Brasil. Então, o convênio com o Inatel, qual é a nossa motivação? A integração da infraestrutura satélite no ecossistema 5G. O Inatel já é um instituto de pesquisa que está muito envolvido com tecnologia 5G. Ano passado, ele ganhou um prêmio número 1 internacional em tecnologia inovadora 5G, com o modem MIMO GFDM flexível. E isso aí é uma tecnologia muito importante nesse desenvolvimento do cenário de atendimento a regiões remotas. Um outro aspecto de motivação para a gente é a parte de topologia de rede. Se a gente olha bem, hoje as redes móveis são muito voltadas para processamento todo centralizado no core da rede. Isso funciona bem, muito
razoável para vários cenários, inclusive, por exemplo, para o IoT massivo, que eu falei que é um cenário prioritário do 5G. Mas, para outros cenários, existem outras tecnologias que podem ser implementadas que vão melhorar a performance e que vão estar presentes no 5G. Por exemplo, são tecnologias que vão permitir que você traga mais funções de rede do core para as bordas. O professor Alberti ele vai falar um pouco sobre SDN, NFV e sobre Network Slicing, que é fatiamento dos recursos de rede. E, através desse fatiamento de recursos de rede, a gente vê que a gente tem, por exemplo, no cenário de broadband extremo, a gente pode somente já mover algumas funções do core da rede para os pontos de acesso da rede, a gente já melhora a performance desse cenário. E nós, da área satélite, nós estamos interessados em investigar se movendo mais funções para a borda da rede... Opa. Bom, voltando aí... Se a gente move mais funções para a borda da rede, por exemplo, se o backhaul for feito via satélite, se existe uma melhora ainda importante para a integração do satélite nesse ecossistema 5G. Por isso que nós estamos trabalhando junto com o Inatel para explorar um pouco mais essas características de fatiamento de recursos de rede. E se a gente olhar, por exemplo, o terceiro tripé de cenário, que é o de missões críticas, ele é muito, e também o mesmo comentário vai se aplicar ao atendimento a regiões remotas, ele é muito dependente de você mover substancialmente o número de funções, mover o número de funções do centro da rede para a borda da rede. Isso é uma coisa que a gente tem verificado, que, se a gente fizer isso também a gente percebe que, no ambiente do satélite, a gente vai melhorar muito o desempenho, porque a gente pode também separar a parte de supervisão e a parte de controle, e o professor Alberti vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou pular os slides relativos aos projetos A e B, que vão ser comentados pelo Inatel. Então, quais são os nossos próximos passos a nível de Sindichat junto com o Inatel? Justamente através dessa pesquisa, verificar quais são as modificações que a gente acha que pode sugerir no âmbito internacional das especificações do 5G para melhorar a performance do 5G para o cenário brasileiro. O cenário brasileiro, que, por suas dimensões continentais, vai ser dependente sempre do satélite. A gente nunca vai ter, num país como o Brasil, que tem uma dificuldade de infraestrutura a nível do país inteiro, fazer um 5G sem o satélite. Por isso que a gente, dentro da nossa indústria, a gente sempre fala que não vai haver 5G no Brasil sem satélite. Mas o que a gente pode fazer para melhorar? Ok? Então, com isso, nós vamos também tentar desenvolver configurações para ajudar as pessoas que vão implementar redes via satélite 5G para melhorar a performance das suas redes. E, obviamente, vamos participar em vários testes de tecnologia 5G via satélite. E, com isso, eu passo a palavra para o Alberti e, no final, a gente vai ter... poder responder perguntas. Bom dia. Enquanto vai colocando a apresentação aí, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Sindichat, né, em nome do Inatel, para dizer que é uma honra e um prazer estar aqui colaborando com esse debate, em nome da nossa instituição, né. E então a gente, o Inatel, né, eu vou falar um pouquinho sobre o Inatel rapidamente, nos 3 primeiros minutos, só para a gente ter uma ideia do que fica o Inatel e o que a gente está fazendo. O Inatel fica no sul de Minas Gerais, foi fundado em 1965, né? Foi a primeira faculdade de telecomunicações da América Latina, né, mantida por uma fundação sem fins lucrativos, e o Inatel tem algumas áreas, né,
se divide em 3 áreas, basicamente, que é a área de pesquisa científica, a área de acadêmica, né, naturalmente, de graduação, e mestrado e pós-graduação, e a área de extensão para o mercado, que é um dos diferenciais da Inatel. Oi. Então, como eu estava dizendo, né, a Inatel fica no sul de Minas. Ponta para qual lado? Ok. Então, nós somos fundados em 65, né? Temos aí formado líderes para o mercado. Nas áreas, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, está incluída aí a pesquisa, né? As engenharias que nós temos hoje, acabou de ser autorizada também a engenharia de produção. O mestrado foca em 5G, né, redes, convergência óptico wireless, antenas, né? O CRR, o Centro de Referência em Radiocomunicações, que é onde está acontecendo boa parte da pesquisa em 5G. Foi estabelecido em 2015, com o suporte do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e Comunicações, Inovação agora, Funtel e FINEP. Os objetivos do CRR são a pesquisa científica, né, a inovação tecnológica, trazer para o mercado os resultados do trabalho que está sendo feito lá, qualificação de recursos humanos e certificação, né. O CRR trabalha nessas áreas, né, o foco em banda larga sem fio, rede 5G, comunicação via satélite e esse requisito de cobertura de área remota ou área rural, né. E o CRR realizou aí ano passado o primeiro teste 5G com esse modem que foi comentado recém, que ganhou o prêmio lá na Finlândia. Associado ao CRR, eu trouxe aqui alguns laboratórios. Esse aqui é o laboratório que eu coordeno, que é de tecnologias de informação e comunicações. Temos também um laboratório de convergência óptico wireless, que é o próximo que está aqui, onde foram desenvolvidas várias antenas, inclusive usadas pelo Exército Brasileiro enfim. E o mais recente laboratório de IoT. Né? Então agora temos ainda o braço de mercado, né, que é o ICC, que a Inatel se diferencia pelo fato de ter esse braço, né, onde acontece uma parceria com o mercado, temos pesquisa, desenvolvimento também, né, testes, calibração, educação continuada, que é uma necessidade hoje. Bom, agora o Thiago vai falar um pouquinho sobre o primeiro dos projetos, o Projeto A. Obrigado, Alberti. Bom dia a todos aí. Primeiro, agradecer aí o pessoal do Synthesight pela parceria com a Inatel. Bom, hoje eu estou envolvido aqui no Projeto A, eu e o professor Luciano. Onde que eu tô? Esse Projeto A, ele constitui aí de 6 atividades. Essas 6 atividades estão descritas, mas eu marquei aqui que a primeira e a segunda atividade já foram atividades finalizadas, a terceira a gente está em processo final. Essa 6ª atividade, ela ocorre em paralelo. Essas 2 vão ser finalizadas até o meio do ano que vem. Hoje eu vou falar de forma resumida, mas de tudo que já foi levantado nessas 3 primeiras atividades e nessa 6ª atividade aqui. Bom, mas um resumo dessas atividades aqui. A gente, inicialmente, nessa atividade aqui, a gente fez um levantamento aí da participação da rede satelital como backhaul para a rede 5G. Na segunda atividade, a gente fez um levantamento aí de todos os requisitos operacionais e técnicos relevantes para o 5G, visando sempre as atividades aí da sociedade brasileira. E na terceira, a gente fez um levantamento das tecnologias propostas. Na 4ª atividade, a gente vai fazer uma avaliação se essas tecnologias aqui, elas realmente atendem às necessidades da sociedade brasileira. Se elas não atenderem, na 5ª, a gente vai propor novas técnicas aí que conseguem atender essas necessidades da sociedade brasileira.
Bom, primeiro falar aqui sobre satélite. A gente percebeu aí que a comunicação via satélite ela vai ser muito importante aí para o 5G. O primeiro aspecto aqui é a conectividade simultânea entre as redes terrestres e as redes satelitais. Deste modo, é possível a gente evitar falhas de comunicação, congestionamento na rede e impulsionar a qualidade de serviço. Além disso, a gente tem uma melhor eficiência na entrega de conteúdo via uma rede satelital. A gente consegue estender a cobertura terrestre para áreas remotas ou até mesmo para plataformas móveis, como aviões e navios cruzando oceanos e outros fins. A gente tem um aumento aí da capacidade para atender demandas excedentes de tráfego. Desse modo aqui, existem bastantes estudos aí visando que a gente consegue diminuir a latência média da comunicação devido ao baixo congestionamento e a menos falhas, que a gente não precisa retransmitir uma informação várias vezes pela rede. Bom, eu botei aqui essa figura porque... Agora acho que ficou melhor. Que essa figura aqui eu acho que eu consigo explicar de forma bem resumida e rápida para todo mundo ficar aí bem familiarizado aí com o que é o 5G. Bom, inicialmente no 5G a gente vai ter um aumento de cobertura das redes celulares que vão ser fornecidas pelas baixas frequências e dentro dessas redes de longo alcance terrestres a gente vai ter uma proliferação de redes de pequeno alcance que vão estar nas bandas milimétricas. Nessas células de tamanho reduzido, a gente vai usar de tecnologias como MIMO massivo, beamforms altamente direcionado e as ondas milimétricas, como eu já falei. A gente ainda tem aqui o Coordinate Multipoint, que são várias estações radiobases transmitindo o sinal para um mesmo dispositivo. Desse modo, é possível que aumente a qualidade do sinal transmitido. A gente tem um novo conceito aqui, que são as base station móveis. Através das base station móveis, a gente consegue fazer uma interconectividade aqui via satélite de forma mais eficiente devido à grande altitude dos satélites. O efeito Doppler aqui ele é sentido com menos impacto. Então, a comunicação ela pode ser efetuada de forma mais eficiente. E todo esse cenário aqui mencionado, ele vai estar simultaneamente conectado com a rede satelital e as redes terrestres. Aqui no canto aqui a gente tem um cenário aqui de comunicação de baixa latência, que é o tema para o próximo slide. Bom, a gente tem aqui nessa ponta aqui um sensor, que basicamente esse sensor aqui, ele mede alguma alteração no ambiente. A informação desse setor passa por um processamento embarcado, é transmitida e chega até um nó da rede. Hoje a gente tem um processamento centralizado, conforme o Gerson comentou. Essa informação é processada aqui na nuvem, e depois ela é retransmitida até um atuador que toma as medidas necessárias para fazer as modificações necessárias medidas pelo sensor. Bom, todo esse processo aqui, ele leva muito tempo. Então, se a gente fizer o processamento dessa informação, nesse primeiro nó aqui, essa informação, a gente tem um tempo de resposta muito mais rápido. Aí não importa aqui se a gente tem como backhaul uma rede óptica, uma rede sem fio terrestre ou uma rede satelital. Bom, aqui a gente tem uma estação uma estação via satélite que pode estar localizada em qualquer lugar. Ela pode conectar uma área que hoje não tem acesso através de um link aqui de satélite, e a comunicação pode ser distribuída nessa região através de uma rede aí de longo alcance, que é uma das propostas do projeto 5G Range, que é uma outra parceria aí do Inatel com várias instituições nacionais e internacionais num projeto aí Brasil-Europa. E mesmo assim a gente consegue fornecer serviços de baixa latência através do processamento local da informação.
Bom, os nossos objetivos a serem alcançados são avaliar as tecnologias candidatas para compor o ecossistema 5G e propor novas técnicas para atender as necessidades brasileiras, analisar a utilização das redes satélites para prover backhaul para estações radiobase 5G, propor novas soluções que permitam a oferta de serviços de baixa latência sobre infraestrutura de longo alcance. Vou passar a palavra de volta ao professor Alberti. Obrigado. O projeto B visa, então, o estudo de uma arquitetura híbrida terrestre e satélite para 5G. Os pontos de partida do trabalho, discutido junto com o Sindicart, né, que o 5G é construído dessa arquitetura híbrida, ou seja, não faz mais sentido falar em satélite como uma alternativa que não faz parte do 5G. Não, 5G hoje inclui satélite, e isso bate com uma ideia que a gente tem trabalhado lá no Anatel, no Laboratório de Convergência, que é a ideia do Bob Deutsch, que fala que hoje não existe mais ou, né? Tudo é e. A gente tem que trabalhar de forma inclusiva. O Bob Deutsch foi consultor do Steve Jobs na época. Então faz muito sentido pensar hoje em coisas integradas. Eu tenho trabalhado com convergência de todas as tecnologias, né, numa mesma arquitetura, e aí a gente começa com um ponto de partida que é esse, né? Aí a gente vê novos avanços em satélite, como as constelações e satélites de alta vazão, como que a gente pode integrar isso, né? A questão da softwareização, que uma boa parte da arquitetura hoje está sendo feita em software, e a parte de serviços, também tudo se torna um serviço, a gente está considerando isso no contexto dessa arquitetura híbrida, e outras tecnologias disruptivas que estão chegando também para esse contexto de rede integrada, né? Como é o caso da internet das coisas e redes centradas em informação, que são um novo paradigma aí de distribuição de conteúdo que a gente também está colocando no estudo. As atividades são essas, a gente está com 3 meses de execução desse projeto B. No momento estamos fazendo a revisão bibliográfica, né? Na sequência a gente vai fazer um estudo da interoperabilidade desses ingredientes, né, dessa arquitetura, estudar como elas são integradas, fazer um modelamento de uma arquitetura convergente, terrestre e satélite, análise de desempenho, de alguma forma analisar o desempenho. A gente está no momento considerando uma mistura de emulação com simulação para isso, e no final fazer as propostas de como o 5G precisa evoluir para esse cenário híbrido, ou seja, o que tem que ser ajustado na padronização e também incluindo o cenário do Brasil, né? Eu procurei resumir aqui os resultados preliminares, certamente não vai dar tempo de falar sobre todos eles, mas esse desenho resume tudo que a gente encontrou até agora na literatura. A gente está varrendo tanto o lado acadêmico quanto os entregáveis de projetos e também white papers, né? E o que a gente tem visto agora é essa figurinha aqui, né? Então você tem no mundo físico, qualquer equipamento se conecta na mesma rede, né? Seja ele de satélite ou terrestre. A rede também híbrida. Então você tem uma convergência, uma integração dos planos de controle e de gerência. O mesmo controle e a mesma gerência, tanto terrestre quanto satélite, né? A parte de serviços, com a operação também integrada, a administração, federação de recursos, que é uma ideia interessante de você poder combinar recursos de diferentes redes físicas, de donos diferentes, para montar um cenário. Virtualização, né? Então você tem boa parte dos componentes de rede sendo implementados em software através de NFV, né, que é virtualização de função de rede. Então você precisa de recurso computacional, né, e com isso você consegue fazer o fatiamento, criar operadores virtuais sobre os operadores, sobre a rede física, né, e esses recursos federados, né. A orquestração em conjunto com a programabilidade da rede. Então você tem orquestradores feitos em software que integram com os programadores da rede, e isso faz com que você consiga tornar físico as configurações, né, na rede misturada, na rede híbrida, e com isso você customiza a rede para diversos clientes, usuários da rede terrestre satélite, né. Com isso você tem tudo como um serviço. A elasticidade de computação, seja ela no núcleo ou na borda, né, então você pode também trabalhar com encadeamento de funções que passam pelo núcleo e pela borda da rede. Também não faz sentido de falar se fica no núcleo ou na borda, fica no núcleo e na borda. Então, cada função vai ter sua posição, que é estratégica na arquitetura, né? Então, você tem funções que são estratégicas para ficar na borda e funções que devem ficar no núcleo. E tudo isso é gerenciado por software. Então, você pode ter migração de função conforme você tem um aumento de latência, por exemplo, e o ajuste
otimização da posição das funções e também da sequência, né? Então, para concluir aqui, agradeço a atenção de vocês, isso que a gente tinha para apresentar. O projeto está em andamento, né? Estamos recém na primeira etapa, e isso resume por alto o que a gente encontrou aí na literatura até agora, né? Resumindo o estudo que nós estamos fazendo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu passo, então, agora a palavra para o conselheiro Leonardo Euler. A gente vai mudar um pouco o assunto, mas depois a gente retoma essa parte do 5G e tecnológica quando começar a parte de perguntas e respostas. Então, conselheiro, a palavra é sua. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a atenção aí do Elior, tem sido um entusiasta aí dos trabalhos que a gente tem desenvolvido no âmbito do gabinete, e dizer também que, ao mesmo tempo que eu agradeço ele, eu aproveito a oportunidade para fazer uma reclamação, porque eles sempre me deixam para falar depois de palestras muito boas, o que dificulta sempre, né, me coloca numa situação um pouco mais complicada. Mas queria cumprimentar os integrantes da mesa, o Samuel, que tem acompanhado essa discussão também de uma maneira muito positiva para trazer luz, com o fim de trazer luz esse debate. Eu acho que foi muito bem dito nas apresentações que me precederam sobre a flexibilidade associada à tecnologia satelital, a agilidade da sua instalação, as muitas características sobre a sua versatilidade para que chegue para o usuário a conectividade com custo mais acessível. Certamente o LO poderia falar melhor que eu, mas pelo que eu tenho visto, LO, não existe crise para o setor satelital. É um setor que só cresce. Apesar das últimas crises econômicas, o setor satelital passou ileso. E se olharmos alguns dados que buscaria apresentar em termos de capacidade satelital, redução de custos de transmissão de dados via satélite, as perspectivas são sempre muito positivas, apesar de eventuais crises econômicas. E, portanto, eu tenho convicção de que o satélite joga aqui um papel protagonista, sim, no 5G, em quaisquer das suas facetas, tanto na 5G, que vai significar uma maior throughput de dados, e aí provendo, por exemplo, backhaul, por exemplo, quanto para o 5G IoT massivo. Acho que o satélite tem muito a contribuir com isso, sobretudo pelas características de cobertura e pela sua ubiquidade, e também, inclusive, para o 5G em aplicações críticas, dado que a tecnologia satelital tem evoluído a taxas surpreendentes. Nós temos falado muito no âmbito da Anatel, no edital 004/2012, quando nós licitamos a faixa de 2,5 GB, concomitante com a faixa de 450 MHz. E foram estipuladas obrigações de cobertura no rural através da banda de 450 MHz. Mas mal saberíamos que, pouco depois, o satélite, em banda K, já traria novas perspectivas para atendimento da banda larga nessas áreas e se colocaria, de fato, com muito protagonismo e na cesta de tecnologias disponíveis para ofertar a banda larga. Mas, pois bem, a apresentação começa sobre, segundo os dados do IBGE, 70% da população está atendida no Brasil com banda larga, né? A questão é que esse número aqui já é estimado de 2010, que, salvo engano, não teve a PNAD nesse ano. Mas o que é interessante notar é que, se você olhasse o custo marginal, ou seja, o custo para atender um novo cliente, ele provavelmente seria crescente, ele acompanharia o ritmo dessa curva, né? E aí a grande pergunta é, como é que nós vamos chegar cada vez mais, né, nessa parcela, nesses 30%, que é um número muito relevante no percentual de pessoas sem conectividade? Esse aqui eu não quero me apegar aqui aos números em si, mas apenas a figura que foi extraída do Plano Nacional de Banda Larga da Austrália, onde ele mostra que até determinado percentual da população, fibra é uma opção. Depois, meios inalâmbricos passa a ser a única opção, e depois satélite passa a ser, digamos, a única opção com custo de oportunidade do capital que faça algum sentido. Eu ainda acho que que eles deverão revisar esse tipo de questão, porque eu acho que o satélite começa a ter uma expressão muito mais atrás. E o satélite tem essa expressão não só nas áreas mais remotas, mas também nas periferias dos grandes centros urbanos, que não dispõem de uma infraestrutura de telecomunicações adequada. Pegue, por exemplo, aqui
para os que residem em Brasília, o Parkway, que é uma área relativamente nova, com muitas casas de bom padrão, mas que não lá consta uma infraestrutura adequada de telecomunicações. Em lugares como esse, ou seja, mesmo em centros como Brasília, o satélite, na minha opinião, joga um papel muito importante. A Anatel, ela tem evoluído a sua regulamentação, considerando que não existe um Brasil médio, falei isso há pouco, existem muitos Brasis, não existe um Brasil representativo, digamos assim. E considerando que não existe um Brasil representativo, muitas vezes, se nós utilizarmos os mesmos instrumentos regulatórios para todas as mesmas questões, a efetividade desses instrumentos acaba que vai ficar um pouco comprometida. Então, a gente utiliza esse modelo de gaps, que foi desenvolvido pelo Banco Mundial, para entender que onde é o acesso atual, aqui nós não temos problemas, nós temos baixo custo, domicílios de alta renda. Nessa zona 1 aqui, teria aqui o gap de mercado, aquela área onde, com algumas medidas regulatórias, às vezes com algum feriado regulatório, por exemplo, nós podemos logo atender essa fronteira. Então, essa fronteira, o mercado por si só consegue chegar. Nessa zona 2, seria a fronteira de sustentabilidade, muitas vezes os incentivos do tipo one-shot incentive, nós conseguimos fazer com que os municípios situados nessa fronteira aqui sejam atendidos. E existe uma zona 3, que é uma zona que não tem como, apenas subsídios, ou apenas a utilização de FUST, e nós precisamos, de fato, destravar essa agenda no Brasil. Nessa zona, apenas subsídio seria, digamos assim, a única alternativa para a banda larga. E aí a pergunta que eu deixo aqui, a banda larga satelital é uma alternativa? Eu sei que é uma alternativa para a zona 1, e para as áreas mais rentáveis, por óbvio, mas e para a zona 2 e para a zona 3? Essa resposta para mim é muito óbvia. E ela começou, a obviedade dessa resposta, na minha opinião, ao meu ver, para mim em particular, começou quando eu tive a oportunidade de relatar, no ano passado, um processo que destinou 500 mais 500 MHz para serviços fixos satelitais, no downlink na faixa de 18.1 a 18.6, no uplink da faixa de 27.9 GB até 28.4 GB. Evidentemente que alguns países, como Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, sustentavam e ainda sustentam que essa faixa de frequência deveria ser destinada ao IMT, mas nós mostramos de uma forma muito peremptória na análise que faz todo o sentido no Brasil que a destinação desse recurso seja para a banda larga satelital, para os serviços fixos satelitais. E já nessa oportunidade, eu externei na análise que as novas gerações de satélites satelitais, as novas gerações de redes satelitais poderão contribuir significativamente para mitigar deficiências de infraestrutura e ampliar a disponibilidade dos serviços que provêm acesso à internet em banda larga, tanto pela prestação do serviço diretamente ao consumidor, quanto pelo fornecimento de infraestrutura de suporte às redes de SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, e de telefonia celular, na forma do que estava sendo discutido aqui nas reuniões, nas apresentações que me precederam. Bom, esse slide, então, a partir dessa análise, que destinou 500 mais 500 MHz para os serviços fixos satelitais, com a colaboração de 2 colegas do gabinete, nós primeiro fizemos um estudo. Esse estudo ele ficou como um discussion paper, num site alemão, onde nós mostramos fazendo aqui um parênteses, enquanto no SMP a taxa de fiscalização de instalação, a TFI, é R$ 26,80, como a maioria de vocês sabem, e a TFF, taxa de fiscalização de funcionamento, é 50% disso, R$ 13,00 aproximadamente, uma VSAT, que é aquela pequena antena de recepção satelital, que é muito fácil de ser instalada, muitas vezes até o próprio usuário pode instalar, ele coloca, por exemplo, no telhado da sua casa, coloca na visada do satélite até receber um sinal que está na visada correta. Mas a TFI da VSAT é de R$ 201,00 contra R$ 26,00 do SMP. E a TFF é de R$ 100,00 contra a TFF de R$ 13,40 do SMP. Existe aqui, de fato, uma simetria tributária muito grande, porque ambos estão aqui servindo como forma de conectividade. Um é banda larga, móvel, e outro é serviços fixos satelitais. E também outras formas de prestação de banda larga, como meios confinados, seja por tecnologia de cobre, tecnologia de fibra ou cabo coaxial,
essas tecnologias não têm esses custos. Então, o que nós mostramos nesses estudos, e esse segundo ele foi publicado pelo IPEA, o IPEA convalidou todos os nossos resultados econométricos. Na verdade, o modelo econométrico é muito simples, é uma regressão em 2 estágios, e o que nós mostramos, eles evidenciaram e publicaram o nosso estudo, chancelando o resultado econométrico e os resultados. O que nós mostramos, eu vou falar um pouco adiante, é que ao reduzir o valor do Fistel das VESATs, equalizando para o ICMP, nós temos, em verdade, um ganho tributário. Um ganho tributário que, em 10 anos, é de 2 bilhões. Não resolve a crise fiscal do Brasil, mas é um ganho tributário. Mesmo a maior parte desse ganho tributário se dá no ICMS, pela elasticidade de preço e demanda, mas mesmo no Fistel há um ganho tributário de 60 milhões. Esse mesmo estudo nós fizemos, então, não apenas para o Fistel, mas, considerando a banda larga satelital, utilizando também para o ICMS. E aí nós tivemos até a grata satisfação de ter sido contemplados num critério de premiação do prêmio Celso Furtado. O ministro Helder Barbalho entregou o prêmio, convalidando também os mesmos estudos, né? Bom, mas quando a gente fala de satélite, por que esse painel aqui é tão importante? Primeiro que a gente fala da ubiquidade do satélite, da sua onipresença e as suas habilidades em broadcast, inclusive, que isso já existia há mais tempo, mas vale bem retomar. É uma solução viável, se mostra cada vez mais técnica e economicamente, importante para contribuir para mitigar as deficiências de infraestrutura terrestre, como pelos exemplos que eu já mencionei aqui. E ela serve como uma prestação direta ao consumidor ou como suporte às demais redes de telecomunicações. Então, quando você coloca facetas de cobertura, nem precisamos falar aqui sobre as características associadas à cobertura do satélite. Quando a gente fala também de outras confiabilidade e latência, com a banda K, diferentemente da banda C, a tecnologia satelital ela tem muito mais, digamos que, resistência a intempéries, como chuvas, etc. As velocidades, existem hoje provedores de banda larga satelital através de satélite, não vou me furtar de dizer o nome, mas que estão oferecendo no varejo 25, 30 megabits por segundo, e esses pacotes tendem a aumentar o plano, né? E o custo, porque apesar de ter um custo de entrada alto, e a VESAT, o Fistel da VESAT é um deles, e foi o que nós atacamos, mas ainda assim a instalação é muito prática, né? E a velocidade de instalação é muito rápida. E afora dessa faceta de integração com as demais tecnologias que foi mencionada nas apresentações que me precederam, né? Bom, então nós temos uma nova geração, desde a banda K, de satélites de alta capacidade, né, em utilização da banda A. Aqui nós temos satélites utilizando múltiplos spot beams. Vou mostrar graficamente isso. Uma capacidade muito grande, já tem satélites aí sendo lançados com 1 terabyte, por exemplo, e velocidades de comunicação muito maiores do que costumávamos ter em mente. E outra faceta importante é a redução do custo de gigahertz, que eu vou mostrar também. Então, na verdade, os satélites de alta capacidade, em inglês são High Throughput Satellites, eles utilizam aqueles spot beams, que são feixes concentrados de cobertura, associados a múltiplos gateways, que eles organizam-se através, então, de uma sofisticada infraestrutura terrena de suporte, permitindo que essa experiência do usuário desses sistemas fique cada vez mais próxima em termos de velocidade, de resiliência, de acesso daquela experimentada por usuários que fazem uso de outros meios tecnológicos de acesso, né? E tudo isso aqui é o que tem revolucionado essa tecnologia. Bom, quais são as conquistas dos satélites de alta capacidade? Falando um pouco rapidamente disso. Hoje em dia, nós temos 15 satélites brasileiros em operação. Existem mais 9 satélites previstos até 2021. Existem 36 satélites estrangeiros autorizados a explorar o território brasileiro. Existem sistemas de satélites não geoestacionários estrangeiros autorizados também. Muita coisa tem acontecido para isso. Se a gente olhar o arco orbital, essa é a situação atual do arco orbital. Nós temos, então, esse conjunto de players atuando no Brasil, com satélites brasileiros, e, após as licitações feitas para a Anatel, notadamente as licitações de 2011, 2014, 2015, aumentou o conjunto de players operando a tecnologia satelital voltada para o Brasil e, por óbvio, o número também de satélites que estão sendo lançados. E
Evidentemente que esse mercado aquecido e o enorme ganho de capacidade e flexibilidade das redes satelitais geram condições efetivas para que essa tecnologia seja utilizada de forma a fornecer redundância também, como a gente tem dito, às redes terrestres e como instrumento também de expansão das redes terrestres a partir da combinação da tecnologia. Gostei muito daquela taxonomia que foi proposta, que não é nem taxonomia, mas talvez não se trata mais de ou, é e. É disso que nós estamos tratando nesse painel. E, além disso, também a importância do satélite para prover comunicação em situações provisórias, seja em eventos culturais, eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., mas também para eventos emergenciais. Muitas vezes, em situações de desastres naturais e calamidades, o satélite é a única forma de comunicação que fica ainda resiliente quando acontecem essas calamidades. É importante também dizer que a agência realizou um grande trabalho para prover recursos e organizar a exploração de satélites, tanto nacionais quanto estrangeiros, em continuidade com a sua estratégia de aumentar a capacidade satelital disponível no Brasil e de assegurar a ocupação de posições orbitais e faixas de radiofrequência em processos que são feitos de coordenação e notificação junto ao IT. Então, vejam bem que todos esses novos satélites operando em banda KA são resultantes dos últimos editais promovidos pela Anatel e desse trabalho de coordenação e notificação que a Anatel faz em nome do Brasil junto à UIT, a União Internacional de Telecomunicações. Nessa linha foram iniciados vários procedimentos licitatórios e esses procedimentos licitatórios são desde 98, 99, 2001, 2006 e depois 2011 a 14 e 2015. Bom, como resultado, então, o número de satélites que cobrem o Brasil e essa capacidade instalada aumentou muito. Veja bem, então, que essa era o total de largura de banda dos transportes operando no Brasil, né? Entre 2017 e 2021, nós teremos um ganho aqui significativo por banda K, KU e C, dos satélites operando no Brasil. Isso é importante porque traz não apenas um aumento da capacidade e do número de players, mas isso se reflete diretamente também nos preços que serão ofertados diretamente ao consumidor ou nos preços no mercado de atacado. Não só por esse aumento da capacidade satelital, que é muito notável, e não só pelo aumento do número de players, mas também pelo que a redução do custo por gigahertz que tem acontecido na transmissão de dados via satelitais. Esse é o dado via satélite, é um dado da UIT. Por todas essas razões, o satélite ganha importância crescente na cesta de tecnologias disponíveis para promover, direta ou indiretamente, a banda larga. Bom, e aí como é que fica a atuação regulatória? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Na verdade, se você olhar a tendência tecnológica, a tecnologia, no tempo, ela cresce de forma exponencial. Não à toa essa curva tem esse formato, né? A lei de Moore, ela é implacável e ela tem sido constantemente verificada nos últimos anos, né? A capacidade de processamento, a capacidade de recursos computacionais tem efetivamente dobrado praticamente a cada 2 anos, há muitos anos já. Então, a tecnologia ela se comporta dessa forma, exponencial, o seu crescimento no tempo. Agora, a nossa capacidade de adaptação humana e como instituição não cresce na mesma proporção. Então, nós temos que perguntar como é que a gente pode se adaptar de forma eficiente, né, a gerar um contexto, um marco que não só regulatório, mas legal, né, que enderece essa evolução tecnológica, né? Bom, e para isso a Anatel tem se preparado de várias formas, né? No que tange ao satélite, a Anatel é o 8º órgão regulador do mundo a possuir a sua própria estação de monitoração de satélites. É a primeira do hemisfério sul, né? Que é um instrumento essencial para a excelência da administração de posições orbitais e das faixas de canais de radiofrequência, coordenação de interferências entre os diferentes satélites operando no Brasil. É conhecido como EMSAT, que é a estação de radiomonitoração da Anatel, que fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, numa área da Marinha. Muitos trabalhos de mitigação de interferência
entre essas operadoras que ganham cada vez mais projeção no Brasil, com maior capacidade, têm sido dirimidas pela Anatel. Além disso, o nosso próximo processo de outorga, ele tem ganhado maior agilidade através do chamado sistema mosaico, que não tem a necessidade de cadastro das coordenadas geográficas já no licenciamento, é um cadastro mais simplificado, né, e você pode fazer um licenciamento em bloco. O que quer dizer isso? Né? Que concluída a migração do sistema interativo responsável pela emissão da licença de funcionamento de estação de telecomunicações que nós tínhamos para o mosaico, passa a ser agora prescindível o fornecimento de informações de endereço e coordenada, e agora com isso também a gente pode ter, nós adotamos uma sistemática de licenciamento em bloco, muito parecida com o que já é feito para o serviço móvel pessoal. Isso facilita muito, torna o processo muito menos burocrático, mais célere, e que era uma antiga reivindicação do setor satelital, ainda mais porque essas conexões, como eu disse, estão crescendo sensivelmente no tempo. Além disso, nós estamos na nossa agenda regulatória uma revisão do PPDS, que ele é relativamente alto para os satélites, com um fator de reuso de frequências elevado, principalmente em banda K, ou seja, como eu disse, todo esse reuso de frequências através de múltiplos spot beams integrados por diferentes gateways, isso tem impacto no preço. A gente precisa ver como, então, o cálculo do PPDS vai refletir de uma forma justa, né, digamos, o preço econômico para permitir a exploração do serviço. Nós já temos, isso está na nossa agenda regulatória, já foi feito um estudo de impacto regulatório e a previsão de consulta pública é para o segundo semestre de 2018. Existem ainda novas faixas de frequências, a Anatel está avaliando ainda as bandas Q e V, como todos os senhores sabem, ano que vem vai acontecer uma conferência importante da OIT, a Conferência Mundial de Radiocomunicações. Evidentemente, a Anatel está olhando para essas faixas milimétricas também, para ver como será, digamos assim, o melhor endereçamento aqui na nossa realidade dessas faixas. Há também uma possível revisão da regulamentação do serviço móvel global por satélite, que também pode ganhar uma expressão maior, complementando aí, digamos assim, as lacunas de cobertura do serviço móvel pessoal, a depender das faixas disponíveis. Bom, voltando para o tema inicial, então, o que nós fizemos naqueles estudos de arrecadação tributária foi algo muito simples. É uma curva de Laffer, bastante conhecida na academia, onde nós mostramos que hoje o Fistel ele está nessa região aqui. Se nós reduzimos o Fistel a determinado ponto, a gente se aproxima desse ponto ótimo da arrecadação, que maximiza a arrecadação, né, e as receitas tributárias. Com isso, a gente tentou, então, sensibilizar algumas pessoas, alguns stakeholders sobre isso. A partir desses estudos, nós auxiliamos o deputado Tiago Peixoto na propositura do PL 8306 de 2017, e o PL visa, basicamente, fazer essa, digamos assim, essa justiça tributária em relação ao Fistel para as RESATs. O projeto é muito simples, ele muda apenas um valor de uma tabela, digamos, o que tem mais de complexo, o que agrega mais valor, é o que está por detrás do projeto, que são esses estudos que nós publicamos. Eu tive já a oportunidade de conversar com o então secretário executivo do Ministério da Fazenda e hoje ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Ele também economista, entendeu muito rapidamente o modelo. Como eu disse, nós também já temos conversado com planejamento, já conversei bastante com o ministro Kassab. Então, existe no governo bastante compreensão da importância de tentarmos acelerar essa proposta legislativa. Infelizmente, ou desafortunadamente, o PL foi apensado a um outro PL. Creio que essa semana o deputado autor do projeto já estará solicitando desapensamento dessa matéria e que possamos ter o devido debate no Congresso Nacional, porque, na minha opinião, isso aqui é uma boa oportunidade para o Brasil, como eu disse, não apenas para estimular a banda larga nas áreas mais remotas, mas mesmo nas periferias dos grandes centros urbanos que não dispõem de uma infraestrutura de telecomunicações adequada. Além disso, aqui eu estou falando apenas de ICMS, né? Eu tive a OIT, ela divulga todo ano um relatório que chama Measuring Information Society. E todo ano eles fazem uma cesta de preços, né,
é uma cesta de preços que todos os países reclamam que não encontra muita representatividade em relação à sua realidade local, mas que é divulgado e sempre causava um grande impacto. Então, a OIT, eu solicitei junto a algumas pessoas da OIT que elaboram esse relatório, que divulgassem também a carga tributária aplicada ao serviço. Então, essa aqui é a carga tributária aplicada à banda larga, né? E não foi uma surpresa, mas, infelizmente, o Brasil é um outlier nesse sentido. O Brasil lidera a carga tributária, o que nos faz questionar se banda larga está realmente no centro da política pública, como deveria estar, ou não. O fato é que a gente também tem que compreender o contexto fiscal que o país vive, mas também a gente não pode esquecer dos impactos e dos efeitos que gera a penetração da banda larga sobre a produtividade e o crescimento econômico, e esses estudos já foram consagrados, inclusive, em estudos do Banco Mundial. Além disso, nós temos ainda, falando aqui do IoT, uma carga do Fistel para IoT, que, vou ser muito sincero, apesar do satélite, a despeito do satélite ter um protagonismo também no IoT massivo, ao meu ver, pelas suas condições de cobertura, se nós não alterarmos o Fistel aplicado à internet das coisas, IoT no Brasil não acontecerá. Não acontecerá com qualquer tecnologia, não é apenas com tecnologia satelital. Não acontecerá com qualquer tecnologia de faixa de frequências terrestres. Então, esse é outro tema, e é outro tema que também remete à lei do Fistel, que o Congresso precisará se debruçar para que possamos, então, maximizar o uso digamos, dessa quarta revolução industrial, como se é dito. Aqui é só para mostrar, em termos econômicos, né, se a oferta tivesse nesse ponto aqui, na hora que colocamos um tributo como Fistel, e a gente transfere para cá o ponto da oferta, quando o excedente do consumidor, eu vou explicar o que é isso, era A, B e C, excedente do consumidor é quando você entra numa loja e você acha que você pagaria por um determinado produto R$50, né? Aí, de repente, você descobre que aquele produto custa R$30. Então, aqueles 20, essa diferença é aquela sensação que você tem de satisfação interna por ter pago um valor inferior à sua expectativa. Então, na economia, o excedente do consumidor que você perde é B e C. Só que o seu excedente consumidor fica sendo só A, mas C é o que diz que é a perda de peso morto. Então, a gente tem mostrado também os mesmos resultados e o mesmo modelo econométrico que nós aplicamos para o Fistel das Versáteis, nós fizemos também para o ICMS, né, e mostramos que a redução do ICMS para um padrão médio, nós utilizamos duas possibilidades de 10% e 15%, poderia levar o acesso para 460 mil domicílios no Brasil. E ainda nós não teríamos uma perda tributária pelos cálculos ali realizados. Esse, por fim, é o estudo das Versáteis do Fistel, que eu mencionei. Em 10 anos, nós temos um ganho tributário de mais ou menos 2 bilhões de reais, sendo 1,4 bi de ICMS, grande parte desse ganho tributário é em ICMS. Eu acho que a gente tem que levar essas discussões a cabo. É muito difícil falar hoje de desoneração tributária, pelo contexto fiscal que o país passa, mas é com dados quantitativos, é com análises econométricas que nós vamos conseguir, talvez, prosperar nesse debate. E, por fim, por que o satélite? Porque, muito bem dito, não é ou, é e, né, porque a evolução das tecnologias atuais, elas não conseguirão atingir a cobertura suficiente para o desenvolvimento pleno das potencialidades associadas ao 5G. E aí, como diz, eu gosto muito desse slide, porque ele fala que big challenges require many solutions. Então, realmente, todas essas soluções tecnológicas serão fundamentais para que possamos endereçar bem as perspectivas que o 5G nos oferece. Dito isso, eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. A gente tem aí uns 15 minutos de... Imagina que é isso. Eu tinha até orientado o pessoal para deixar o teu tempo livre, porque eu sabia que a tua apresentação era um pouco mais densa. Bom, temos 15 minutos para perguntas da plateia. Quem quiser fazer algum questionamento ou colocar alguma
posição para a mesa já sinalize, a gente já encaminha para eles, mas eu vou começar, voltando um pouquinho antes da gente retomar essa questão tributária, conselheiro, para uma pergunta que eu coloco tanto, acho que para o Gerson, quanto para o LO, mas também o pessoal do Inatel poderia contribuir com essa reflexão. A gente sabe que satélite é um grande exercício de planejamento, né? Entre você desenhar o satélite, contratar o satélite, lançar o satélite, ele está no ar operando, transcorrem-se aí normalmente 3 anos, né? E é muito difícil quando a gente fala na realidade de 5G, que todo mundo indica que aqui para o Brasil vai começar a chegar com um pouco mais de força a partir de 2021, 2022, por volta disso, né? Portanto, os satélites para esta realidade já deveriam estar sendo planejados nesse momento, né? Considerando essa janela de 3 anos. E a gente sabe das dificuldades que se tem para estimar qual vai ser a demanda no tráfego, qual vai ser o real interesse das operadoras que vão estar diretamente na linha de frente da oferta de 5G em utilizar o satélite como backhaul ou como solução alternativa e tudo mais. Como é que vocês conciliam essa incerteza sobre o 5G com a necessidade de, nesse momento, já estar pensando para o futuro da infraestrutura que vai atender a esse ambiente? Obrigado pela pergunta, Samuel. Acho que a pergunta é bem eficaz no sentido de colocar a luz no que o conselheiro Euler apresentou no slide dele, do número de satélites que já estão em construção e vão estar em operação. Se não me engano, são mais 9 que estão para chegar. Esses 9 satélites já foram satélites todos planejados como o que foi falado, High Throughput Satellites, ou seja, satélites de alta vazão. Então, nós já, por termos um ciclo de planejamento longo, nós já antecipamos que grande parte dessa demanda será atendida por esses satélites que estão para ser lançados. E, obviamente, que estudos continuam sendo feitos e outras constelações continuam a estar, né, em processo de desenho e implementação. Por exemplo, no caso específico da SES, nós temos uma constelação, além de satélites geoestacionários de alta vazão, nós temos satélites não geoestacionários, nós temos uma constelação de satélites em órbita intermediária, chamada O3B, e nós já contratamos a nova geração de satélites da O3B, que vai ser 10 vezes, prover capacidade 10 vezes maior do que a capacidade que está disponível hoje, já em satélites de alta vazão. Ou seja, essa previsão de aumento de tráfego, não só a nível de 5G, mas, de uma forma geral, com o advento do vídeo participando agora do mundo de dados, né? A gente, até 5 anos atrás, vivia num mundo em que o vídeo era um mundo de broadcasting e a internet era web browsing, né? E isso mudou substancialmente, recentemente, com o vídeo sendo uma parte integral da distribuição de rede de dados. E isso está sendo tudo levado em consideração nesses satélites que estão sendo planejados e já estão contratados para captar essa alta vazão e o aumento de consumo de dados, dado principalmente pela parte de vídeo. Hoje, se você olhar, cerca de 70% do tráfego de internet hoje é vídeo, né? E isso aí já é um grande novo paradigma, não só para a infraestrutura de satélite, mas para outras infraestruturas, inclusive a infraestrutura móvel, que é a distribuição de vídeo via estrutura móvel. De qualquer maneira, tem a etapa de se buscar ainda, né, um uso mais massivo da infraestrutura de satélites para o backhaul, né? Ainda que o tráfego já seja isso, a gente não vê ainda o backhaul sendo provido de maneira mais relevante pelo setor do satélite, ainda, né? Ainda é link digital e fibra que predominam nisso. Elió, você quer fazer alguma consideração? Eu queria aproveitar e até falar um pouquinho, depois fazer uma pequena pergunta ao conselheiro, não sei se o
como ele já está mais próximo aqui do Congresso, né, pode talvez ter alguma informação boa para a gente. Mas o que eu ia aproveitar e comentar é sobre o PL 79. O PL 79 é o âmago do PL 79 é a questão da concessão e da autorização, mas tem uma parte também que diz respeito à tecnologia do satélite. E esse PL 79, para o nosso setor, eu acredito nisso 100%, ele é fundamental. Eu estive, há 2 semanas atrás, se não me engano, lá no Senado Federal, que houve uma audiência pública, e a minha fala ela foi interrompida no meio, porque parece que há um regimento do Senado que, quando há está havendo audiência no plenário, não pode, tem que suspender qualquer trabalho de comissão. E aí o senador suspendeu assim no meio da minha fala, né? Mas lá eu ainda cheguei a comentar, e diferentemente de um representante que me antecedeu, que eu respeito a opinião dele, mas eu discordo 100%, que, no caso do satélite, o PL 79 tem uma finalidade, um propósito fundamental. E eu estava falando na hora que era a licitação. No início do ano 2000, quando houve a Lei Geral das Telecomunicações, cabia aquela lei, como é que ela veio, com a licitação, etc. Hoje, eu entendo que esse tema tem que ser levado para a Anatel. A Anatel tem que buscar formas de trazer recursos para o Brasil, trazer operadoras, permitir os satélites brasileiros também, não colocar barreiras ao satélite brasileiro, que hoje a licitação traz. E que já teve um momento mais fundamental para isso. E eu sempre faço uma comparação que, apesar de que o Brasil é soberano, ele tem que ter as decisões que ele quiser tomar, evidentemente, mas, por exemplo, a FCC americana, desde os anos 70, nunca fez uma licitação para satélite, nunca. Ela acomodou, porque o satélite, a característica do satélite é acomodar vários interessados numa mesma posição orbital até. Então, ela nunca acomodou todos os interessados, e hoje é o satélite mais bem atendido, é o país mais bem atendido por satélite. Então, eu só queria comentar que também o PL 79 tem um papel fundamental nesse tema. E a pergunta, conselheiro, é como é tema legislativo, não há dúvida, tá? Do Congresso Nacional, não é tema da Anatel, mas se você tem alguma ideia, alguma informação aí de que a coisa está indo, não está indo, se está havendo algum movimento favorável, eu não sei se você saberia. Em relação ao PL 79. Bom, obrigado, Elió. Só fazer primeiro um esclarecimento. Quando o chamado PL 79, 2016, ele foi inicialmente proposto na Câmara dos Deputados, ele tinha uma numeração PL 3453 de 2015. E o PL proposto pelo deputado Daniel Vilela, ele tinha apenas, digamos, uma faceta, que era tratar do problema das concessões da telefonia fixa que travam investimentos no setor de telecomunicações, por várias razões, inclusive em decorrência de interpretações contraditórias sobre o alcance do Instituto da Reversibilidade, por exemplo. Bom, o governo anterior chega a conclusões muito parecidas no que tange a adaptação da concessão para autorização do STFC, mas, na medida que o novo governo entra, ele traz ao PL novos elementos. Um desses elementos é a possibilidade de renovação sucessiva do direito de uso de radiofrequência, que não é importante dizer, que não significa renovação automática do direito de uso de radiofrequência. É uma faculdade do poder concedente e continua sendo oneroso. Ou seja, o que você está fazendo aqui simplesmente é aumentando o leque de opções do poder concedente para que ele avalie aonde melhor reside o interesse público. Em geral, ter opções na vida é algo positivo. A questão com o satélite, a UIT confere o direito de ocupar a posição orbital. Existe uma fila para ocupar a faixa, né? Quando o Brasil está em primeiro nessa fila, abre-se a oportunidade da administração brasileira, leia-se a Anatel, de dar início aos procedimentos necessários para definir a ocupação da posição orbital lograda e coordenada junto ao IT. E existe prazo para isso.
efetiva ocupação da posição orbital. Caso contrário, se não respeitado esse prazo, perde-se o direito, né? Então, em geral, existem poucos interessados, mas não é fácil descaracterizar a questão da inexigibilidade de licitação. Então, a intenção que lá consta do projeto é ter a possibilidade de se estabelecer um rito mais célere para a definição de qual a prestadora de satélite terá direito a ocupar a posição orbital. Então, a ideia dessa alteração é permitir manter o procedimento atual, que envolve a construção de um complexo instrumento editalício, pode levar até 2 anos para que todo o trâmite seja finalizado, além do tempo necessário para o proponente vencedor construir o satélite e lançar, né, ou possibilitar a tentativa de construção de um rito mais célere para minimizar riscos de eventual perda de direito de ocupação orbital, que já quase aconteceu, né? Então, pela proposta, poderão ser estabelecidos ali, por exemplo, compromissos de investimento, por exemplo, de cessão de capacidade, atendimento de escolas nas regiões mais remotas. E, por óbvio, qualquer procedimento que for ser adotado, seja o procedimento tradicional que vem sendo até então, ou seja esse procedimento novidadeiro, ele vai privilegiar todos os princípios da administração pública. E esse procedimento ele não vai poder ter, digamos assim, diretrizes conflitantes com a lei das licitações, e ele também deverá ser aprovado pela Instrução Normativa 27, pelo TCU, pela Instrução Normativa 27 que dispõe. Portanto, aqui não há que falar que vai haver subestimação de valores pelo direito da posição orbital. É uma questão importante, eu acho, para a indústria satelital, para que nós evitemos riscos de perda de posição orbital, que são estratégicos para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, inclusive. Evidentemente que o projeto tem a sua discussão no Congresso, e talvez eu não tenha tantas informações sobre as perspectivas de aprovação. Acho que é uma agenda importante para o Brasil. Acho que todas as pessoas que fazem, às vezes, críticas a esse projeto têm que ter consciência de uma questão, que a cada tempo que passa, a cada dia que passa, e a cada dia que não há feita essa transição da concessão para autorização, o Brasil perde recursos. O Brasil perde recursos que seriam destinados à expansão da banda larga no Brasil, sobretudo naquelas áreas que jamais serão atendidas pelo mercado. Então, todos os dias, né, se pegarmos o ano passado, o quanto perdemos, é possível precificar. E, aliás, estou trabalhando com o professor Gésner de Oliveira para precificar uma parte dessa perda. É preciso que nós tenhamos consciência de que a demora desse processo, e é lógico que a discussão no Legislativo é legítima, aliás, os parlamentares têm a legitimidade do voto para fazer discussão na forma e no prazo que considerarem mais importante. Mas nós precisamos todos, como sociedade, ter a consciência de quanto mais tempo esse projeto fica sem ser aprovado, o Brasil perde. O Brasil perde. Para mim, essa informação desse estudo sobre quanto que se perde com o atraso do PL 79 é uma notícia. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, conselheiro. Mas é importante ter realmente isso em vista. Eu queria botar agora novamente o microfone à disposição da plateia, né? Temos uma pergunta aqui da frente. Na primeira fila, a pessoa mais importante nessa sala aqui. Eu quero dar um depoimento, fazer uma observação e uma pergunta. Depoimento, nós temos um empreendimento na Amazônia, que há mais de 40 anos, onde, lógico, nós temos um receptor de satélite lá para o nosso uso, e qual não foi o meu encantamento em ver que os ribeirinhos, 3 ribeirinhos, têm receptor de satélite usando, e são pessoas de poder aquisitivo bastante baixo, o salário mínimo, um pouco mais do que o salário, pagando R$200 por uma assinatura. Eu fiquei encantado de ver aquilo, porque eles não estão mais ligados à administração, eles são independentes. Um deles se associaram em 3, o outro está ligado a uma igreja, o terceiro é sozinho. A observação, o ministro teve fazendo o lançamento do satélite brasileiro e tal, com muita pompa e tal, e apareceu lá o lançamento do satélite brasileiro com a França aqui na Guiana Francesa. Nós temos o Alcântara, isso vai para você, o Xará. O Sindichat não pode deixar que o Brasil vai soltar o seu satélite aqui na América do Sul, na Guiana Francesa.
sendo que no Maranhão, em frente, nós temos a nossa base de lançamento de satélite que pegou fogo um dia e está queimada até hoje. Mas a gente tem que forçar isso aqui como brasileiros. E a pergunta é o seguinte, eu imagino o downlink no sistema, seja do 5G, como for, mas eu vejo uma dificuldade muito grande no uplink. Não vai acontecer isso aí, porque senão nós vamos embaraçar todo o sistema. E ainda hoje o sistema de satélite, dentro das intempéries atmosféricas, ele sai do ar, né? É um problema que nós não resolvemos. Então, essa pergunta é do uplink, como que ficará? Ou como ficaria? Antigamente, se você tinha um evento atmosférico, seja uma chuva forte, né, que interrompia o sinal, você estava transmitindo numa taxa fixa. Hoje, você transmite numa taxa variável que permite você adaptar a velocidade de uplink ao evento que está acontecendo no atmosférico. Então, os níveis também de modulação estão operando com maior eficiência, então você consegue ainda manter os links ativos com uma disponibilidade muito maior do que se conseguia no passado. Essa tecnologia continua a evoluir. Ou seja, o que você vê hoje nesses satélites na infraestrutura de terra que opera com esses satélites mais recentes, já é bem mais avançado do que você via algum tempo atrás. Uma pergunta minha é para o Alberto. Alberto, tem que ser rápida a resposta, né? Acho que já está chegando no final. Mas fala Sei que vocês queiram perder o almoço, mas Fala um pouquinho só sobre essa questão de latência, porque toda hora que se fala de satélite, sempre vem aquele comentário, mas o satélite tem uma latência grande, não sei o que e tal. E eu vi aí a apresentação do Tiago, onde ele fala exatamente fog computing, não sei o que. Você pode falar um pouquinho sobre isso para te desmistificar um pouco esse tema? Mas não pode ser muito, né? Porque eu acho que está acabando o tempo. Eu posso responder da camada 2 para cima. O uso de caches, por exemplo, no armazenamento temporário, né? Você consegue trazer conteúdos mais próximos de onde ele vai ser acessado de fato, né? Então, isso tem acontecido em Information Centric Networking, por exemplo, que a gente já vê em satélite. Você traz o conteúdo mais perto, os conteúdos mais usados, e você tem um cache, na verdade, integrado ao cache da rede terrestre. Na camada de rede, seria isso. O Thiago talvez pode complementar na parte de camada 2. Então, essa parte da baixa latência, parte da baixa latência é exatamente isso que o Alberto está falando. A gente realiza um processamento ali, o primeiro nó de acesso da rede, que a gente reduz que a comunicação passe por todo o core da rede. Aí a gente faz uma separação ali do que é dados ali na primeira parte. Na verdade, a comunicação ela não sobe pelo satélite. Somente as aplicações que exigem baixa latência ficam processadas localmente. A comunicação, transmissão de dados, vídeo, que não exige tanta baixa latência, essas informações trafegam. O que a gente fala muito é sistemas integrados. Então, a rede tem a capacidade de identificar qual informação vai passar por cada segmento da rede. Isso que a gente quer dizer aí com integração de redes. E com o ICN você tem a vantagem de localizar e trazer os conteúdos pelo nome. Então você traz de fato o que é mais usado. Para a gente encerrar essa mesa, eu queria só deixar uma última pergunta para o conselheiro Euler, que tem sido um batalhador aí incansável dessa questão tributária, tanto na questão do Fistel sobre o VSAT, como também já anunciou aqui no Fistel sobre IoT, né? Mas será que quando a gente começa a falar sobre Fistel em diferentes frentes e colocar diferentes batalhas no Congresso, o risco que se corre é que essa batalha se dilua? Quer dizer, tem um Fistel sobre a IoT, o Fistel sobre o VSAT, o conselheiro Aníbal Diniz também propôs agora no PERT uma reforma no Fistel específica para atender a questão do PERT. Será que não se perde o foco?
De fato, é um bom argumento, Samuel. Eu não sou especialista em processo legislativo. Então, eu não tenho competência para dizer qual é a melhor estratégia legislativa. O que nós queremos contribuir é com ideias, com dados que efetivamente indiquem de que menos é mais nesse setor. Mais em termos de tributo, mais em termos de retorno social, retorno econômico, efetivamente, também crescimento econômico e produtividade. Agora, sobre a melhor estratégia, isso caberá, de fato, ao próprio Congresso estabelecer como ele fará essa discussão. Eu não tenho, tenho limitações para dizer se a melhor estratégia é fazer tudo de uma vez só. Eu me recordo muito bem que, quando da elaboração do PL 3453, o deputado Daniel Vilela queria tratar ali a questão do FUST, e foi retirado porque sabíamos que, em se colocando ali, isso poderia travar a evolução do debate. E posteriormente, ele apresentou um outro projeto, nós ajudamos sobre o PL do FUST. Mas, de fato, a questão da estratégia legislativa, a gente tem que perguntar aos nobres parlamentares qual é aquela mais efetiva para endereçar essa discussão de uma maneira assertiva. Perfeito. A gente sabe que é sempre complicado quando mexe com imposto, chega no Congresso, a coisa trava, né? Bom, gente, eu não quero tomar mais tempo de vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente os nossos debatedores e palestrantes. Peço uma salva de palmas para eles. Convido a todos para o almoço que está sendo oferecido pelo Painel Telebrasil ali no restaurante que fica mais próximo do lago, aqui no Royal Tulip. As nossas assistentes vão indicar o melhor caminho e a gente retoma às 14 horas pontualmente. Muito obrigado.